uma boa tarde. Paz e bem para o seu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Estejamos juntos agora, não é? Conforme o desejo e a vontade de Deus. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Espírito desça sobre nós e faça morada, habitando em nossos corações, conforme a vontade de Deus, para que possamos ouvir a sua palavra, acolhê-la, colocar e gravar ela no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior. E que o amor do Senhor preencha os nossos corações e nos faça entender e compreender o que o Senhor quer falar conosco nesta tarde de hoje, neste tema de hoje, que Ele apresenta para nós. Qual é a vontade de Deus ao nosso respeito? Por isso o tema da live desta tarde é: o amor cura a dor. Tempos em que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos que se apresenta e não podia ser diferente, tempos aonde nós vemos sinais do cumprimento da profecia. Chegando o momento aonde muitos até fingem, não quer pensar, outros não gostam de falar, outros, isso, né? Mas para o cristão que realmente tem desejo pela palavra do Senhor, sabe que os sinais estão sendo apresentados. As coisas estão acontecendo, mostrando que a vinda do Senhor não está longe. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Ele deixou claro na sua palavra os sinais que apresentaria o momento que propiciaria a sua volta. Hoje, o Senhor nos coloca mais uma vez aqui, eu, você, nós, juntos, para meditarmos esse tema, o amor cura a dor. Mas para que nós possamos mergulhar na palavra de Deus, a Bíblia, na qual eu tenho chamado o manual da vida, não é? Esse manual é um manual que o Espírito Santo tem que achar em nós, precisa estar no nosso coração para que Ele, o Espírito Santo, trabalhe em nós. Através do manual, tomado posse na sua vida, no seu coração, quando você toma posse do manual, a Bíblia, a sua palavra, quando você toma posse dela no seu coração, aí sim o Espírito Santo começa a fazer a vontade de Deus ao teu respeito. E qual é a vontade de Deus ao teu respeito? Que você tenha paz, alegria, proteção. Que a sua fé seja estupenda, não é? E que você possa gozar de longos dias, de prosperidade e de luz. Ainda que tenha as adversidades, ainda que tenha as provas, as pedras, os ataques, os dardos, Deus é o teu escudo, a sua fortaleza é a nossa proteção. Para isso, precisamos tomar o manual da vida. Sem o manual da vida, não há uma posição potente, certeira, aonde o Espírito Santo possa fazer uma cura, uma transformação na nossa vida, na nossa história e naquilo que queremos. Por isto, querido e querida, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela precisa ser meditada no mesmo espírito que foi escrita. E quem escreveu? O próprio Deus, que disse, colocando no coração dos profetas, falando no coração diretamente aos profetas. Depois do Novo Testamento, Jesus ali disse: eu vou para o Pai. Junto do Pai vou mandar o Paráclito para vos recordar e ensinar todas as coisas. Ainda tinha ali Mateus, Lucas, que escreviam durante todo o processo de convivência com Jesus, tudo o que ele falava, o que ele pedia e ensinava. Portanto, a palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco em pessoa. É o único livro que você lê aonde o autor está diante de você, falando no teu coração, no meu, no nosso coração. Portanto,
Diz o anjo à igreja de Sardes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido e querida, quando se trata desse tema, o amor cura a dor. É um problema que muitas pessoas estão sofrendo. Nessa semana foi colocado 3 vídeos na minha página com esse tema, não é? O amor e a dor. Mas veja, para que fechamos a semana com esta live, o amor cura a dor, eu preciso entender que é uma sede de muitas pessoas que sofrem de várias formas. Dor da tristeza, da perda, dor de uma enfermidade, da distância, da saudade, da angústia, da opressão, da depressão, a dor do medo, da perseguição, da acusação, a dor da dor. Então o Senhor nos chama nessa tarde para que a gente possa meditar. Em muitas casas aonde você vai, aonde eu tenho visitado, aonde já visitei, por onde já caminhei nesse país, muitas delas, quando entra na sala ou no recinto, ou em consultório, em empresas, em muitos lugares, eu vejo lá a Bíblia aberta e eu chego sempre perto, está ali o Salmo 90. Salmo 90, onde muitas pessoas procuram até ter ele como decoreba. Desculpa o termo, mas infelizmente é isso. Muitas pessoas têm esse salmo como um decoreba, está decorado, né? Do versículo 1 ao versículo 16 está o salmo decorado na mente, mas sem uma potencialidade que ele apresenta, sem a verdade que ele apresenta. É a razão de que muitas, não estou dizendo todas, muitas pessoas perambulam e passam a ter somente a Bíblia como objeto que está aberto ali, mas sem uma ação propícia, verdadeira na vida, é porque não tomou posse daquilo que é contido verdadeiramente nela. Portanto, a palavra que o Senhor nos traz hoje é o Salmo 90, aonde 1 ou 2, 3 versículos o Senhor chamou muito a nossa atenção durante a meditação da palavra nesta semana. Para que nós pudéssemos agora mergulharmos e chegarmos num ponto no final dessa live de derramarmos diante do Senhor e Ele curar a nossa dor. Eu creio nisso. Quero que você tome posse. Portanto, é muito importante você tomar posse dessa palavra, porque o Salmo 90 é um salmo requisitado por muitos corações. E como é gostoso recitá-lo dentro, com os lábios, mas mais ainda no íntimo da alma. Diz o Salmo 90: Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Sois o meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livra do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas, sobre suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade será um escudo de proteção. Tu não temerás o terror noturno, nem flechas que voam à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que se grasa ao meio-dia. Caia 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos e contemplarás o castigo daqueles pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio, escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, e nenhum flagelo chegará à tua casa. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os seus caminhos. Ele te sustentará em suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Sobre a serpente e a víbora andará, calcarás os pés o leão e o dragão. Porque quem se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conheces o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei, na tribulação estarei com ele, e de livrá-lo e cobrirei de glória. Serás favorecido de longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Veja, como é maravilhoso esse salmo. Eu quero dizer para você que muitas vezes
e tomei posse disso há muito tempo atrás, que nós que muitas vezes dizemos que cremos na palavra do Senhor, nós que nos intitulamos cristãos, que amamos o Senhor, que servimos o Senhor, muitos daqueles que se intitulam cristão não têm e não dão o verdadeiro valor íntimo, verdadeiro, impulsivo, corajoso, no qual a palavra de Deus se apresenta. Veja, é muito importante nós entendermos algo fundamental em relação a esse salmo, que meus olhos ficam fintados. E por quê? Porque foi o salmo citado pelo próprio demônio a Jesus no deserto. Veja, ele, na sua astúcia, ele achando que podia enganar o Senhor, que podia jogar com as suas lábias, usando a própria palavra para chegar ao Senhor. Quando ele diz a Jesus, olha, versículo 11, porque os seus anjos, ele mandou que te guardem em todos os seus caminhos, te atire, te faça isso. Ele tentando enganar o Senhor com a própria palavra do Senhor. Quantos usam a palavra de Deus para enganar as pessoas? Usam a palavra de Deus para os seus views, de aparecer como estrelismos na frente de 2, de 3 ou de 1000 pessoas, seja presencialmente em redes sociais, dizendo que são profetas, que são anunciadores, mas na verdade usam o nome de Deus como negócio, usando a palavra de Deus como views, meios de lucros e de estrelismos. Infelizmente, obra exclusiva do inimigo são aqueles que se vestem com uma aparência de ser evangelizadores. E Deus diz o que ele diz a Samuel: não te deixes impressionar pelo belo aspecto, Samuel, porque tu vê a face, eu conheço o coração. É importante entender que o demônio, ele teme muito mais a palavra de Deus do que muitos que se dizem cristãos. Porque ele sabe o poder que tem ela, e ele sabe da boca de quem ela saiu. Ele sabe quem é a força, quem é o Espírito Santo, logo ele teme. E muitos de nós que muitas vezes dizemos que temos a palavra, que temos nossa casa, temos nas mãos a palavra do Senhor, como diz lá no livro de Tito, quando ele diz, é usada para meios de views, de lucros. Veja, são embusteiros que transtornam famílias. Por isso esse salmo nos traz hoje uma reflexão profunda para os tempos em que estamos vivendo, aonde o tema é o amor curador. A palavra hoje vem nos perguntar, dentro desse salmo, como nós estamos amando a Deus. Nós temos Ele por amor ou por conveniência? Você pode ainda não entender, e se entender, eu aplauso o Espírito Santo que está em ti, mas esse salmo está nos chama a um comprometimento de fé e de fidelidade com o Senhor, e ao mesmo tempo puxa as nossas orelhas. É muito importante, cisquinho no meu olho, tomarmos posse disso. Nós temos amor por Ele ou estamos tendo o Senhor por conveniência? Porque o versículo 1 diz, tu que habita sob a proteção dEle, que mora sob a sombra dEle, sois o meu refúgio. Veja, amamos Ele. Será que nós não estamos amando o Senhor por causa das nossas necessidades? Será que não estamos dedicando ao Senhor por aquilo que eu preciso? Não vou fazer isso por isso, vou seguir por isso? Será que não está aí as nossas necessidades primeiro? Ou amamos Ele por causa do Espírito Santo que foi nos derramado no nosso coração? Será que nós não estamos amando Deus
por causa das nossas amizades? Tem um núcleo de amigos, se encontram. Hoje é o dia do grupo de oração. Hoje é o dia de ir o grupo vai estar. Será que eu não estou mais afinado com o grupo, com as pessoas, do que com Deus? Será que não é por causa de alguém que é meu amigo ou minha amiga, um líder ou uma líder, daquele ou daquela que vai estar lá, ou porque temos ali um compromisso? Aonde está verdadeiramente a nossa sede? Está lá, do compromisso, primeiro ser Deus e depois os irmãos. Veja, será que não é por causa das nossas amizades? Não é por causa da igreja, a igreja tal que eu participo, o grupo tal. Não, eu participo da igreja tal. Será que não está os títulos no nome, na denominação da igreja? Será que eu não estou amando a Deus por causa daquele grupo, daquele local, daquele grupo de pessoas no qual eu estou afinado? Ou não estou amando, será que não estou amando Ele por causa da minha posição social? Eu estou bem, então eu amo ao Senhor. Eu sou isso, sou aquilo outro, né? Do ser, do ter, do poder. Será que eu não estou colocando isso? O Salmo está nos chamando a atenção nessa tarde, e você vai ver bem isso dentro do Salmo, aonde ele chama a nossa atenção. Ou será que não passamos a amá-lo, não é? Passamos a amá-lo porque realmente nós conhecemos o Senhor. Será que nós realmente conhecemos o Senhor? Como diz a primeira epístola de Timóteo, quando o Senhor vem dizer, a primeira epístola de São João, quando diz a palavra: eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda as suas palavras, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve viver como ele viveu. Olha o que diz a primeira epístola de João. Conhecer ele é conhecer o nome dele. É aquela pessoa, você conhece aquele homem? Que homem? Aquele, mas qual? É um nome. Ele tem um nome. E o nome faz muito. O nome é uma questão de honrar o nome. É quando determina o nome. O seu João, não conheço. Você conhece a Dona Maria? Eu já conheço. E como que ela é? Não, eu vi ela sim algumas vezes, mas não tem intimidade. Mas não é tua vizinha? Mas não tem intimidade. Conhecer é ter intimidade. Conhecer é estar junto, é participar, é partilhar, é conviver. Por isso João diz, aquele que diz conhecê-lo e não guarda. Veja, o Senhor está nos chamando a atenção dentro deste salmo, que muitos têm ele como primícias e até como um amuleto para as situações da vida. Veja, é muito importante tomarmos consciência disso, até onde Jesus tornou-se íntimo, amigo de intimidade pessoal, como ele mesmo diz, porque o amigo, ele é íntimo, ele está junto, ele está pronto, ele é amigo para todas as horas, da lágrima, do sorriso, da festa, da penúria, ele é um amigo que partilha as necessidades com aqueles que precisam. Jesus disse em João 15:15, eu não vos chamo mais vocês de companheiro, eu não chamo mais vocês de servo, disse para os 12, mas eu estou chamando vocês a partir de agora de amigos, porque eu estou dando tudo, veja, o amigo dá tudo, estou dando tudo o que eu recebi do meu Pai. Você compreende? Eu estou dando tudo. O amigo que se doa pelo amigo. E hoje, no mundo que nós estamos vendo um tempo de coleguismo. Colegas que tem uma diferença muito grande, não é? Porque o colega, ele não tem a intimidade, ele nem se compromete com a intimidade. Muitos entram até mesmo num relacionamento, não é? Com Deus. Muitos até entram no relacionamento com Deus, como aquela pessoa apaixonada. Porque eu tenho palestras no meu canal, eu tenho palestras sobre a vida sentimental, onde eu falo das 3 irmãs gêmeas da vida sentimental.
o amor, o costume e a paixão. Elas nasceram na mesma placenta, mas têm diferença uma das outras. E ambas se parecem tanto que às vezes se confundem. Eu dou uma palestra sobre isso da vida sentimental no meu canal. Veja, muitas pessoas estão com Jesus, até vão, mas como aqueles apaixonados, como aqueles corredores de maratona. Porque a maratona, ela sai, o pilotão sai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu já corri, tranquilo, 1, 2. E o inexperiente, ele sai dando tudo que tem. De repente ele olha para trás, o pilotão que está lá, 1, 2, 1, 2. Ele está atrás dele a 1 quilômetro atrás, ele está feliz. Mas quando chega no 9, 10 quilômetros, é a corrida de 40, ele está assim. E o pilotão passa por ele. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você compreende? Muitas pessoas entram para se aproximar do Senhor, na caminhada com o Senhor, como um apaixonado que flui na flor da pele. A paixão traz o desejo da carne, é levado muito pela carne. São os desejos que apresenta demais, é um fogo que passa. Tanto é que foi colocada a sexta-feira da paixão, né? Olha o nome, não é porque passou, mas no dia depois que vem a ressurreição, porque passa, a paixão é um fogo que passa. Falo muito sobre isso na minha live sobre as 3 irmãs gêmeas da vida sentimental. E o costume é aquela pessoa que se acostumou com o outro, tem que estar junto, sabe? Sente saudade, veja, sente saudade da pessoa. Aí fala, poxa, você vai, às vezes é a namorada, você não vai vir, aí que hora você chega, ai, tá demorando, aí ele chega, meia hora depois, é como se já tivesse cheio, já pudesse ir. E quando a pessoa sai, nossa, aonde você tá? Sabe, o costume é algo que a pessoa quer ter perto, mas não partilha. Não há um sentimento, é costume. O costume apresenta ciúmes. Pessoas que se dizem que amigos, tá acostumado, sentem ciúme do outro por ter um outro amigo. É costume, é um sentimento de posse. O costume é um sentimento de posse. Você compreende? O amor é sublime. O amor é puro. O amor é essência. O amor cura. O amor respeita. O amor compreende. Por isso que Paulo vem falar, ele apresenta o amor. Quando Paulo vem falar justamente para aqueles que se dizem pregar, para aqueles que dizem falar a verdade, para aqueles que querem ter dons, Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios, no finalzinho, no último versículo, Paulo fala, deseje os dons superiores, busque os dons superiores. Mas, Paulo diz, vou indicar um caminho mais excelente. Quer dizer, Paulo diz, busque os dons superiores, deseja dons, mas veja, tem uma porta. Existe uma porta para que você entre e tome posse dos dons. Aí começa Coríntios 13. O amor é paciente, não é arrogante. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Veja, o amor tem a essência da maturidade e do amor. Por isso, o tema da live é o amor cura a dor. Aqui, você está nesse momento olhando e amando a Deus. É aquela pessoa que ama o Senhor e não sabe viver sem o Senhor. Não sabe fazer outra coisa. Faz tudo junto com o Senhor. Chama Jesus para ser o parceiro em todos os momentos da sua vida. Aí está uma pergunta dentro desse Salmo 90 para nós. A pergunta que apresenta: quem é Deus para você, para mim, para nós? A pergunta que o Senhor está dizendo: quem sou eu para você? Quanto você me ama? Veja, o quanto você me ama. De repente, é aquelas pessoas que de repente, não, eu tenho um grande momento agora, amanhã, domingo, eu vou fazer um momento de adoração ao Senhor às 3 da tarde. Às 3 da tarde. Tem um compromisso com o Senhor. Aí de repente chega alguém, escuta, vem a proposta às 2 da tarde. Uma proposta financeira, você tem que ir em tal lugar, aquela proposta tremenda. Mas o que é? Se você for lá, cara, a comissão é 10 mil. É 10 mil, você está na penúria precisando de 1.000.
na penúria, precisando de 1.000, e a comissão que você vai ganhar para ir lá, e lá é às 3 horas e a adoração às 3 horas. E aí vem a pergunta: aonde está a prioridade? Você compreende como o Senhor vai olhando quanto nós amamos? O que é preciso entender? Quem é Deus para nós? Ou Ele é só um projeto de bênção que nós precisamos? Eu tenho um projeto de bênção no Senhor. O Senhor tem uma promessa na minha vida. Que promessa? Porque, veja, para que eu mergulhe dentro dessa promessa que Ele tem, eu preciso olhar quanto eu estou me comprometido com Ele. Quando eu sei, eu tomo posse que Deus tem uma promessa na minha vida, quando eu tenho um projeto na minha vida, eu preciso olhar para dentro de mim e fazer uma autoanálise, uma retrospectiva, e vir ao presente com uma balança e ver como está o meu comprometimento dentro daquilo que Jesus pergunta para mim: quem eu sou para você? Quais têm sido as suas prioridades? A importância que temos que olhar para dentro de nós e fazermos esta pergunta: será que Deus não está olhando profundamente no nosso coração? Será que Ele não é só um projeto de negócios para nós? Queremos a promessa dEle, mas sem um comprometimento com Ele. Por isso Jesus pergunta, veja, lá em Mateus 6, veja, querido e querida, é muito importante agora, lá em Mateus 6, versos 24, Mateus escreveu aquilo que Jesus disse. Jesus diz: quem é o teu Senhor? Observe, estamos chegando no tempo, está próximo e vai chegar, porque o sistema, o mundo está caminhando para isso, está caminhando, e não é fanatismo, está caminhando para vai ser a hora da verdade, aonde vamos ter que nos definir como cristão, aonde aquilo que diz a profecia, a palavra, quem tem compra, quem não tem não compra, quem tiver a marca, quem estiver dentro do sistema, obedecendo às regras de um sistema, vai ter tudo para comprar, crédito livre. Mas quem não aceitar as regras do sistema, não terá posses nem bens, não conseguirá comer, comprar e nada mais. Olhando para dentro de tudo isso, Jesus diz em Mateus 6, 24, Jesus chama o dinheiro, o poder, os bens, o ouro, Jesus chama de Senhor. Jesus diz: não podeis servir a Deus e a riqueza. Veja, não podeis servir a 2 senhores, ele diz. 2 senhores, quer dizer, se ele chama Deus de Senhor e os bens, a riqueza de Senhor, significa que no mundo existe um poder, e o poder material, econômico. É o poder econômico que é tratado pelo próprio Jesus como Senhor, mas o Senhor deste mundo. É o Senhor do mundo, aonde tudo corrói, passa, consome. A pergunta que Jesus nos faz dentro desse projeto, daqueles que amam o Salmo 90. Porque o amor quer curar a dor. Veja, o amor, ele quer curar a dor. O desejo do amor é curar a dor. Mas eu preciso olhar para dentro de mim, dentro desse momento do meu comprometimento. A pergunta que Jesus faz em Mateus 6, 24. A que Senhor você está servindo mais? Qual o Senhor dos seus desejos, dos seus negócios? Muitos estão aí atrás de livros e palestras de autoajuda, se enganando, porque aqueles que dão estão com seus dias contados, por estão enganando, usando como engodo os corações da ignorância. Tomar cuidado com esses sedutores desse momento que apresentam dentro do sistema um gozo momentâneo de vida, dentro do ser e do ter material. O Senhor nos chama neste momento para dentro desse contexto. Veja o que diz o versículo 14 do Salmo 90. Veja. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei. Veja,
Pois aquele que se uniu a mim, eu livrarei. O que é unir? É estar junto, é ser um com o Senhor. Quando se une, eu sou um com Deus. Eu me torno um com o Senhor. Eu tomo de Deus a essência dele na minha vida. E eu passo a me arrebentar para viver isso. É fácil? Não é. Mas eu vou dar de tudo de mim para ser um com o Senhor. Porque Jesus diz em João 17, eu vou para o Pai. Ele disse, rogando por nós ao Pai, Pai, quero que todos sejam um, assim como nós somos um. Eu em ti, Pai, tu em mim, Pai, e nós neles. Veja, e nós neles. Então o Senhor está nos chamando a sermos um. O versículo 14 está dizendo, porque se uniu a mim, olha, se uniu a mim, eu o livrarei. Então a pessoa só vai estar livre, vai estar livre dos ataques, dos dardos, vai estar livre dos medos, está livre de muitas injustiças desse mundo, quando realmente se une ao Senhor. A razão de muito sofrimento, como diz Paulo na carta aos Coríntios, muitos adoentados, muito fracos e mortos, é porque viraram as costas para a palavra do Senhor. A razão da fraqueza potencializada, quando Paulo apresenta, está aí ele diz ainda na sequência, porque se uniu a mim, porque está amando a mim, eu o livrarei e protegerei. Por quê? Porque conhece o meu nome. Veja, conhece o meu nome. Que nome? O Emanuel, o Yeshua, o Deus conosco, o leão da tribo de Judá, a rosa de Sarão, o filho de Davi, o Jesus, o Deus conosco. O nome que todo nome se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, diante deste nome, Jesus Cristo, o Senhor, no qual o sistema, o mundo, estão lutando para desdizer, para blasfemar nas redes sociais, nas ruas, nos carnavais que vem aí, e entre outros, para tentar zombar do nome de Deus. E Paulo diz, de Deus ninguém zomba. Querido e querida, o versículo 14 nos chama a uma atenção profunda dentro desse quesito. Veja, esse vem nos mostrar aqui, esse versículo vem nos mostrar que ele nos ensina como amar a ele. E ele cuida de cada um. E ele dá a cada um segundo o seu merecimento e o seu comprometimento real. Veja, ele cuida de cada um segundo o merecimento de cada um. Significa o quê? Aquele provérbio, cada um recebe conforme caminha. Segundo o seu merecimento e o seu comprometimento real com ele. Por isso o Senhor, ele chama a atenção dentro desse contexto, dentro desse salmo. Diz o manual da vida, não é? Para nós. Nós dizemos que amamos a Deus em primeiro lugar. Que ele derramou em nós o seu Espírito. Portanto, quando nós o amamos, temos a total proteção de Deus. Porque Jesus diz em João 14, 23, aquele que me ama e ama a minha palavra, que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai veremos nele e nele faremos morada. Aí eu vou poder proclamar deliciosamente o Salmo 22 como Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, dos ataques, nada temerei, porque o Senhor é o meu báculo. Veja que coisa mais linda. É importante nós tomarmos posse desse processo. E para que você possa entender que o amor cura a dor, para que você possa tomar posse disso, sei que você quer falar algo dentro disso. Jesus nos apresenta como o amor curador. No processo do Getsemane, quando Jesus na agonia das suas dores, Jesus sofreu por nós para nos dar a vida ali no momento no Getsemane. Todo o sofrimento dele foi para nos dar a vida. Ele sofre as angústias ali. A angústia que tomou conta do coração de Jesus. Veja, talvez o Senhor esteja falando com você. Talvez você esteja vivendo no tempo de Getsemane. Algumas angústias têm tomado conta do seu coração. Depois daquele momento,
Jesus narra, quando ele está sofrendo aquela angústia, ele sai um pouco da oração, vai até os discípulos e diz a eles: minha alma está extremamente triste. Veja, Jesus da angústia, orando no Getsemane, horas, um tempo antes de antecedir a sua crucifixão, e ele diz, ele vai até os discípulos e diz: minha alma está extremamente triste. E em lágrimas ele volta e se derrama ao Senhor, ao seu Pai. Jesus derrama ao Pai. Talvez a pergunta que o Senhor está falando: como é que você está hoje? Jesus se derramou em lágrimas no coração do Pai. E derramando no coração do Pai, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Veja, angústia, tristeza, aí ele se derrama e diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Talvez você, quantas vezes você, ou na sua vida, ou alguém que você conheça, está assim: ai meu Deus, não aguento mais essa dor. Afasta de mim essa situação do meu filho, da minha filha, da minha casa, da minha vida, do meu coração, do meu pensamento, dos meus medos, Senhor. Afasta. E é importante você refletir dentro disso. Porque veja, qual seria neste momento ali, qual seria a razão da tristeza de Jesus? Qual seria? Qual seria aí a razão da tristeza do Senhor? Seria porque por aqueles que era para amar ele estavam acusando? Seria por isso? Seria por aqueles que estavam ali quando ele esperava que estivesse orando com ele, estava dormindo? Aquelas pessoas que muitas vezes para orar, para dormir é 5 minutos, mas para assistir um filme ou um vídeo fica 2 horas diante de um vídeo. Para uma festa fica a noite inteira, mas para orar não dá 10 minutos para poder dormir. Veja, seria por isso? Seria por causa da humilhação que Jesus seria exposto nu numa cruz, chicoteado? Chicoteado? Não, queridos, não, porque esse era um processo que o Senhor já sabia. Mas a tristeza, o que vinha de Jesus, é que ele era o santo do santo. Era o santo do santo que estaria ali, passando tudo aquilo por mim e por você. Era o puro, toda a pureza estava nele. Ele era o bom pastor, era o Senhor. É o Senhor de todas as coisas. Por ele todas as coisas foram feitas. E o Pai fez dele carne. Veja, o Pai fez dele carne. Ele que era exaltado nos céus, o Pai fez dele carne. Carne. Por causa das nossas vidas. Humilhado. Se fez pequeno, tomando sobre ele todos os nossos pecados. Para quê? Para nos dar vida. Para nos dar vida. E vida, não vida somente uma vida passageira, mas uma vida eterna. O lugar que Jesus chorou, veja, ali o lugar, o Senhor nesse momento está chamando você a se colocar com ele dentro daquilo que você está sofrendo, porque o lugar que ele chorou, ele estava sozinho. Quantas vezes você muitas vezes se vê sozinho ou sozinha dentro das suas lágrimas? Jesus estava sozinho, abandonado, porque até mesmo aqueles que caminhavam com eles, uns estavam com a síndrome do medo, outros foram tomados pelo sono. Como que você se sente muitas vezes na sua vida? Porque o amor cura a dor. Jesus nos mostra algo potente. Ele venceu porque naquele momento ele foi fortalecido. Jesus foi fortalecido naquele momento. Naquele lugar, ele se fortaleceu.
nesse lugar que ele orou e aonde ele se ofereceu ao Pai. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante todo esse processo, porque nós vemos Jesus mostrando para nós como que o amor, ele nos consola, como que o amor, ele nos conforma, nos conforta quando nós estamos nesse processo da dor. Ele vem mostrar como ali, para Jesus, era o amor amando o amor, né? Porque Jesus sendo santo, puro, como a gente estava trazendo, e sendo o próprio amor, né? Sendo o verbo que se fez carne, era o amor consolando o amor. E no nosso caso, o amor também vem em nosso consolo em vários momentos das nossas vidas, quando nós estamos dentro de tristezas, dentro de sofrimentos, dentro de situações que nós não vemos mais sentido, que nós, onde vai parar, o que eu vou fazer da minha vida? Todos esses questionamentos começam a aparecer. E algo muito interessante que o Manual da Vida mostra para nós, lá no Evangelho de São Lucas, de Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de São Lucas, lá no capítulo 7, de versos 11 a 17, vem contar para nós e mostrar para nós o encontro de Jesus com a viúva de Naim. Né? Então Jesus estava indo para uma cidade chamada Naim, e lá quando eles entram na cidade ele encontra um cortejo, assim, né? um cortejo que estava levando para enterrar um rapaz, né? E nesse cortejo estava a mãe do rapaz, que já era viúva. Então narra para nós isso na palavra, que mostra: no dia seguinte dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhavam muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E, aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, quando narra para nós isto, mostra como que Jesus se compadeceu, né? Teve um sentimento da compaixão por aquela que era criatura amada aos seus olhos e aos olhos do Pai, né? Era o seu único filho e ela já era viúva. Então, ela já tinha a dor ali da viuvez, né? De estar sozinha, de perder o companheiro, o amado. Então ela já tinha esse luto em seu coração. E vem a segunda dor, né? Então é uma dor sobre dor. Por quê? Porque o único filho que ela tinha também se perdeu. Então ela perdeu tudo que ela amava. E coloquemos-nos no lugar dela, né? E muitas vezes, quando de nós passam por esses sofrimentos, exatamente iguais muitas vezes, né? Então a gente olhando isso, a gente vê esse sentimento de solidão, um sentimento de eu tô sozinha, abandonada, né? Um sentimento de o que eu vou fazer, né? Uma viúva, ela vivia para cuidar do filho, do marido, o marido se foi, só sobrou o filho, e o filho ainda ajudava ali, né? Tinha ainda um consolo de ter alguém, mas aí o filho também parte. Então, realmente, né? Imagina o choro sofrido que ela chorava, um choro de solidão, um choro de abandono, um choro de não saber mais o que fazer, né? Então, é uma dor sobre dor. E dentro disso, a gente também pode pensar como que ela não estava caminhando, né? Dentro de suas decepções, tristezas, da dor, né? Como que não era o caminhar dela para que quando Jesus a visse e a viu, ele tenha se compadecido assim que olhado para ela, né? Enquanto de nós andamos pela vida, né? Com o peso das nossas situações,
nas costas e parece que nós carregamos o mundo todo, né? A gente anda mais encurvado, a gente anda meio que se arrastando por causa das coisas difíceis que acontecem, como decepções, dores, tristezas, frustrações. São sentimentos que vão pesando sobre os nossos ombros, são fardos que nós vamos carregando e que vão nos entristecendo. E nós não percebemos que para tudo isso sair de nós e para nós conseguirmos recuperar a nossa autoestima, né? o nosso condicionamento, né? A nossa força de erguer a cabeça, né? Porque nós olhamos e andamos com a cabeça voltada, os olhos para o chão, né? Um sentimento de derrota dentro dessas situações, né? E só para isso, o que cura, o que faz a gente reviver, assim como Jesus reviveu o filho dela, é o amor. Então só o amor vai curar essa dor das nossas feridas, das nossas situações, dos nossos espinhos, de todas essas situações. Então Jesus encontra com ela e diz para ela: não chore. Então o amor vem acalentar o coração dela, né? A compaixão de Jesus e a exortação de Jesus, né? O chamar a atenção, o olhar para ela, o falar com ela, preencheu o coração dela e ela ouviu a voz do Senhor. Ela tanto ouviu a voz do Senhor e compreendeu que ele entendia o sofrimento que ela estava vivendo. E Jesus realmente compreendeu o sofrimento que ela sentia. Então ela foi enchida e foi voltado a ela o ânimo antes de seu filho ser curado. Então Jesus mostrou para ela, numa fração ali de uma cena e outra, vamos dizer assim, né, para ela não chorar, e dele curar o seu filho, ele encheu o coração dela. Ela parou de chorar. Então naquele momento ele fortaleceu ela. Então ele deu uma bênção para ela porque ele livrou ela desse sentimento. E depois ele dá outra bênção para a vida dela, que ele faz o filho dela reviver. Daí ele fazendo reviver foi uma bênção em dobro. Então assim como ela tinha uma dor em dobro, né, da viuvez e da perca do filho, Jesus também reanimou ela em dose dupla no seu ser, né? Então Jesus entendia e sabia os sofrimentos dela, os sofrimentos daquele coração, daquela mulher, daquela pessoa, assim como ele sabe dos nossos, né? Quantas vezes nós encontramos Jesus no nosso dia a dia e nós não prestamos atenção, nós não ouvimos o amor. Quantas vezes nós estamos sem saber o que fazer, estamos tristes, revoltados muitas vezes, e alguém fala pra gente: calma, não fica assim, né? Tudo vai se resolver. E a gente fica mais brava ainda, né? Alguém dá uma dica, quer dar um ombro amigo, e a gente fica mais irritado ainda. A gente não quer porque a gente tá sofrendo e a gente se entrega a esse sofrimento e a gente não percebe que é o amor falando conosco. Então, diferente dela, muitas vezes nós não ouvimos o amor falar, né? E é o amor que está nos fortalecendo e está nos mostrando que acalenta aqueles que choram, né? Que todas as nossas lágrimas são escutadas e são enxugadas pelo Senhor. Isso traz para nós a própria palavra lá em Mateus 5:4, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vai vir o consolo. O Senhor não vai deixar os seus perecendo sem o consolo, né? Então nós temos que estar abertos para isso, né? Então Jesus faz o filho dela, traz o filho dela de volta, né? Dá a vida para ele de volta. Então a vida prevalece sobre a morte. E isso encaixa muito no que o Edson está trazendo e mostrando para nós no que aconteceu com Cristo no Getsemane, né? E vem mostrando essa similaridade, porque o amor mostrou para nós que o amor também sofre pelos seus amados. Quando o Edson traz, né? Por que Jesus ficou triste? Por que ele se entristeceu e tal? Então ele vem mostrar para nós, porque Cristo ele vem vencer e mostrar para nós o seu próprio testemunho, o seu próprio espelho. Porque se nós temos que ter em Cristo e ter Cristo como nosso exemplo, né? E pensar o que Jesus faria nessa situação que eu estou passando e usar ele como espelho. Ele faz tudo perfeito porque ele é Deus. E dentro disso, ele vem colocar para nós
todo esse processo de Ele mesmo se autotestemunhar, mostrando para nós que somos acalentados, que nós somos consolados e que dentro das tristezas tem solução e que a vida sempre vai prevalecer, que a vontade de Deus sempre vai prevalecer, que o amor sempre vai prevalecer. Então veja, ela estava na hora e no caminho que Jesus ia passar. Quantas vezes nós não estamos no caminho que Jesus vai passar? Porque apresenta-se para nós dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho certo e o caminho errado. Qual o caminho que nós estamos tomando? Qual a direção que nós estamos tomando? Se nós conhecemos bem aquele que nós dizemos que nós amamos, ou aquele que nós amamos, se nós conhecemos bem o nosso Senhor, nós sabemos qual o caminho que Ele estará indo. Então nós também estaremos na hora e no lugar que Jesus vai passar em nossas vidas. E ela, na dor, ela ouviu e foi consolada, como já disse. Então é nesse caminho que nós estaremos, com os ouvidos abertos, com a vontade, não com as armaduras que a vida vai se apresentando para nós, vai fazendo a gente colocar para longe qualquer que for o resquício do amor, dentro da amargura, da revolta. Porque ela poderia estar também com o princípio de sentimento de revolta dentro de si, né? Perdi meu marido, meu filho. Mas ela não teve, porque ela ouve. E a revolta e esses sentimentos ela não deixa nós ouvirmos. Então, assim como ela, nós podemos juntar essas duas passagens, né? Que o Edson está trazendo para nós, de Jesus no Getsemane, todo o exemplo, e essa da viúva de Naim, mostrando a atitude de Jesus do amor, mostrando como o amor age nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos enchendo como se nós fôssemos um balão murcho, né? Porque quando você enche o balão e ele murcha, ele fica todo capenga, ele fica todo enrugado, fica esquisito. Jesus vem como um ar vital e vem encher-nos, nos preencher e sanar e tirar todos esses sentimentos, toda essa dor, nos curando, nos libertando, porque só o amor cura. Porque muitas pessoas até dizem, né, que a melhor cura, o melhor jeito para você passar uma dor e coisa e tal, por exemplo, é a vingança, né? Quando alguém fez alguma coisa para mim, é melhor dar o troco. Não. É pelo amor, é pelo bem, que é a melhor solução, tanto para a nossa vida terrena, quanto principalmente para as continhas, para os pezinhos, para as moedas que nós vamos colocar de crédito para a nossa ida aos céus. Né? É o nosso crédito. Fizemos o bem, foi creditado na nossa conta dos céus, né? Um saldo positivo. Porque o contrário disso, fazendo as coisas com a mesma moeda, dando um troco, só vai decaindo e a gente vai ficando no vermelho. Então é dentro desse olhar que o Senhor vem trazer para nós, linkando com o Salmo 90, mostrando que é um salmo da confiança, um salmo de acreditar, um salmo direcionado àqueles que confiam e àqueles que entendem. Que é direcionado àqueles que entendem que é o Senhor que consola, eu estou à sombra do Altíssimo, eu moro com o Altíssimo é a minha casa, Ele que me fortalece, Ele que envia os seus anjos para me guardar. Então é dentro de todas essas situações que nós vemos a palavra nos acalentando e o amor nos acariciando, o amor nos colocando em seu colo para que podemos chorar, para que possamos desabafar e dentro disso Ele possa nos curar, como quando a gente vai consertar alguma coisa, né? Nós fazemos com calma, com delicadeza, né? Quando nós vamos consertar uma peça frágil. E assim o Senhor vai nos colando, nos consertando, tudo isso com o seu eterno e infinito amor. É interessante essa reflexão, que nos faz mergulharmos dentro de nós mesmos. E talvez o Senhor nesta tarde está chamando você e olhando para você, e dentro talvez até de alguém que você conheça. E aí você entra num processo de reflexão interior, não é? Talvez muitos se encontram assim, neste momento, não é? Com dor. E qual dor? Qual é a dor que machuca? Qual é a que mais dói? A que mais dói é aquela que está sentindo naquela hora. Porque não tem uma extensão, é a dor que está sentindo. Existem as dores que estão nos leitos de hospitais e em muitos lares que nem a morfina
supera. São dores. Não é? A dor que o amor vem, está ali também pronto, mas ele precisa ter acesso. Umas o amor vem, cura e diz, agora eu já vim na tua casa, eu vou te levar para a minha. E leva para a glória, para ficar com ele. Ou então ele fala, cura, ó, te limpei, te curei, agora fica aí, fala de mim, fala daquele que te ama. É muito importante você entrar dentro desse processo. Quais são as dores que você enfrenta? Talvez seja dores dentro do seu trabalho. Está cansado, cansada de onde você está. Talvez até certas apurrinhações, vamos dizer assim, dentro do trabalho. Talvez você não está conseguindo sobressair dentro da área que você está atuando. Isso dói o seu coração. Ainda que você está tirando dali meios da sua sobrevivência, dói no seu coração. Talvez a dor dentro das amizades. Quando você pensava muito que era amigo, que era amiga, você sentiu apunhalado, apunhalada. Mas aí você precisa voltar para o Senhor. Precisa voltar para a história. Não é? Precisa voltar para dentro daqueles que realmente se constituíram santo. Porque um santo, ele não é santo depois que ele morre. Ah, tal fulano, olha, você viu o santo tal, o santo São Bento, né? São Judas, São Paulo, São Mateus. Não, ele é santo. A santidade foi em vida. Foi o processo, as ações que fez ele receber a glória. Foi a forma como viveu que fez ele ser coroado. A coroa não vem depois, ela vem antes. Ela já é decretada antes. Veja, é muito importante. Você vê um time entra no campo e ele é campeão. Não é? Ele não está jogando com a coroa, não, e com a taça na mão. É depois que termina o jogo. Depois de ralar, muitos saem manquitola, outros saem muitas vezes mancando, ali, né, cheio de cicatriz, sobe para receber a taça. É coroado depois. É o processo da corrida. É o processo da corrida da minha maratona. Estou correndo a maratona. 1, 2, estou desesperado. A minha corrida é de 100 metros ou é de 40 quilômetros? Ou é de 100? Qual é o processo que o Senhor me chama dentro do trabalho? Tem amizades que muitas vezes machucam. Claro que machuca. Agora veja, não pense. Essa pessoa que você tem ou que você tem, seja ele amigo ou amiga que você tem, não entenda. Uma hora vai te machucar. Não é praga. Uma hora, sabe por quê? Porque é uma pessoa fraca. É um ser humano que está do teu lado. É uma pessoa humana e tem fraquezas e em algum momento vai machucar. Mas é preciso que nesta hora a amizade prevaleça. Que você tenha uma concepção de entendimento e entender, não é, o que aconteceu. Fazer uma reflexão. Talvez seja nos seus estudos. Não está indo bem na faculdade ou no colégio, ou no cursinho que você está fazendo. Você não está conseguindo se achar, está se dando nervo. Ou você não está conseguindo se sobressair dentro das aulas. Isso te dói, está te dando cansaço interior. Talvez seja na vida sentimental. No casamento ou no namoro. Tomando patadas, traições, infidelidades. Talvez seja aquelas bofetadas que dói mais do que uma surra, de palavras duras. Talvez seja o desprezo. A vida sentimental, muitas vezes você se sente, mesmo estando junto, parece que não está. Talvez seja dentro da família, situações aí que machuca. Brigas dos seus pais, desentendimento entre irmãos, por causa de posses, de bens, rivalidades por causa de sobrinhos, de filhos, rivalidades, muitas vezes, por causa do eu tenho, eu não tenho, de acusações, de desprezos. Talvez seja a sua dor por causa de um bem que você perdeu, um bem. Olha a viúva de Naim, o Senhor recompôs para ela, curou ela e disse não chore, e deu para ela de volta o que ela achou que tinha perdido. Talvez seja na questão material, você tomou tanta pancada, você tem um prejuízo, isso te machuca. Porque você lutou tanto para conseguir, para trabalhar, ralou, e de repente tudo isso você se vê indo. Aí você olha para tudo isso te machuca, te dói. Talvez a sua dor vem na vida espiritual. Não é? É tantas perseguições, é tantas marteladas, é tantas... Se eu fosse ligar para isso, eu não estava mais aqui. Quantas perseguições já tive? Dedos, isso, aquilo. O meu carro, como eu já falei em outras lives, eu dirijo olhando para frente. Eu não me preocupo muito com o retrovisor, não, porque o retrovisor tem aqueles que gritam na calçada. Ei!
É verdade? Então você olha para frente, o teu foco é Deus. Pense o que Deus pensa de você, não o que os outros pensam de você. Olha, a sua vida espiritual, muitas vezes você fica preocupado como é que estão te vendo. Pense como é que Deus está te vendo, como é que você está dentro do manual da vida, como é que você está naquele dia vivendo aquilo que o Senhor falou. Aquele que me ama e ama as minhas palavras, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Veja, é muito importante você voltar ainda olhando para o Getsemane quando Jesus estava lá, naquele momento da agonia. Jesus ganhou força no vale. Por quê? Para enfrentar as dores. As dores que vinham, ele ganhou força porque ele se colocou no Pai. Ele ganhou força e você também nós só vamos ganhar força se nós nos colocarmos no Pai, em unidade com o Pai. Jesus foi consolado naquele momento. O Pai mandou um anjo vem para consolar Jesus na hora ali no Getsemane. Um anjo vem e consola o Senhor. E o Senhor diz na sua palavra no manual, em Êxodo 23:20, vou enviar um anjo adiante de ti para te conduzir ao lugar que te preparei. Fica de sobreaviso. Não lhe resista, ouve o que eu digo para você através desse anjo. E nesta tarde o Senhor está falando comigo, com você, conosco. Porque o Senhor está usando os meus lábios, Ele está falando primeiro comigo para falar conosco. Veja, o Senhor está falando conosco, acalma o seu coração, essa dor passa. Se você me deixa eu te amar, eu curo essa dor. Não importa qual a área que Ele está te machucando, o Senhor está dizendo, eu curo essa dor. Você compreende? O Senhor está nos chamando por esse amor profundo. O Senhor olhou, a palavra diz que o Senhor, quando olhou para Tobias serviu o Senhor, fazia o bem, fazia tudo. De repente ele fica cego, aquele que fazia o bem fica cego por um acidente e por penúria, tempo de penúria. Deus manda o anjo Rafael, cura todo o sistema, dá a Tobias o que ele tinha perdido, cura a visão de Tobias, restabelece a alegria de Tobias, e só no final Tobias foi entender que era um anjo que estava ali diante dele. De repente o Senhor muitas vezes coloca pessoas como um anjo na nossa vida, coloca pessoas que não é ponto de referência, coloca pessoas que muitas vezes estão ali pronto para ajudar. E muitas vezes nós não estamos prontos, como a viúva de Naim. A viúva de Naim, primeiro ela ouviu quando ele disse para ela, não chore. Mesmo diante da dor que ela já sofria, era uma dor remontada, porque ela tinha perdido o marido, depois ela perde o filho, ela já estava caminhando com um monte de pessoas consolando ela, mas ela andava no caminho do Senhor, e dá de frente com o Senhor, e o amor diz para ela, não chore. Ela ouviu o amor dizer para ela, não chore. Por quê? Porque lá em Mateus 5, o Senhor diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram porque serão consolados, mas aqueles que choram nele. A pergunta é, em quem nós estamos chorando? Em quem nós derramamos as nossas lágrimas, nossas lamúrias? A quem nós estamos confiando as nossas coisas? Por isso que o tema da live é o amor curador. O Senhor está nos chamando para esse processo de intimidade total com Ele. Jesus adquiriu força para enfrentar tudo, dores, angústias, aflições e os inimigos. Olha que ele foi chicoteado, não é? Ele conseguiu forças para enfrentar essa dor, as angústias naquele momento, lá na cruz ele angustiado. E ainda assim, não é fácil perdoar aqueles que muitas vezes nos espezinham. E Jesus diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você é capaz muitas vezes de parar isso. Graças a Deus já experimentei na minha vida isso, na minha caminhada. Mesmo sabendo que a pessoa vinha em mim e dizia, Edinho, estão falando isso e isso de você, assim, aquela mulher assim. Eu falava, mentira? Mentira. E o nome dela é Ivete, na cidade de Jacarezinho. É mentira, é mentira. É Edinho, ela falou, eu estava perto. Mentira, para, eu não quero ouvir. Mas eu sabia que era verdade. Isso foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu falava mentira porque ela é boa, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Mas dentro de mim eu chorava, mas a meus lábios professavam outra coisa. Até que um dia ela me cerca, saindo do grupo de oração que eu tinha acabado de conduzir, ela vem e disse, Edinho, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi, amiga? Vamos ali. Sentamos numa escada do pátio, ela disse, eu preciso falar o que eu tenho feito para você. Eu falei, o que você fez, tu? Eu estou fazendo isso. Ele, para, não quero ouvir. Você não faz, mentira isso. Me dá um abraço. E ali ela chorou comigo.
Ela foi corajosa, o amor tomou conta do coração dela e tomou conta do nosso coração. E se eu tivesse dado ouvido e falado, ela fala isso porque ela é isso, quem traz leva. Quem traz leva. Mas o Senhor precisava curar a dor, o Senhor precisava curar uma enfermidade dentro de nós. Você compreende? Então eu quero saber como é que você está dirigindo o carro da sua vida. Está preocupado com os retrovisores? Ou você está focado no amor? O amor tem um para-brisa grande, ele mostra para nós um foco bem maior das coisas. E porque ele nos dá sabedoria, discernimento, visão de como vermos as coisas como temos que ver. Não pense que você vai ser amado ou amada sempre, não. Perseguição, paulada, falatório, sempre. Isso não vai parar. Não para. A questão é quem é o seu foco, quem é o nosso foco. O Senhor está nos chamando para esse momento de abertura total. A quem realmente eu me reconheço como cristão. O Senhor chama para essa reflexão. Jesus suportou o peso, o fardo. Jesus carregou o fardo. Veja, Jesus carregou o fardo. Santa Catarina diz que alguns levam a cruz, outros arrastam a cruz. Jesus carregou a cruz. Você entende? Ele carregou os seus ombros. E nessa cruz estavam todos os nossos pecados, daqueles que já foram, nós e daqueles que virão. Jesus carregou para ali quebrar a corrente do arguilhão que nos prendia, para nos dar a morte eterna. Jesus quebrou. Ele carregou o fardo. Ele não arrastou. Muitas pessoas não estão sabendo sustentar, levar a cruz e chamar o Senhor, porque ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, quer dizer, eu vou ajudar, eu serei o Cirineu na tua vida, eu vou ser o novo Cirineu é Jesus, e ele vai ajudar você a suportar a cruz, porque ele diz lá através de Paulo, quando ele fala, não te deixarei provação nenhuma que ultrapasse as tuas forças humanas, mas com ela vos darei o meio de suportar e sair dela. Veja, o Senhor quer ser esse Cirineu, quer ajudar você nesse fardo que te pesa, que te machuca, que te dói no teu ombro, que dói no teu coração, na tua mente. É a palavra do Senhor que nos chama nesse momento, não para uma forma fanática de ser, mas uma forma amável que se apresenta. É Deus. O Senhor está nos chamando para esse tempo de reflexão. Jesus morreu a nossa morte. Ele na cruz, ele morreu a nossa morte para nos dar a vida. Tirou-nos das profundezas da dor. Tirou-nos das profundezas para nos dar o quê? Os céus. Para nos dar os céus. Carregou sobre ele todo o nosso fardo. O orgulho, a arrogância. Quantas pessoas ainda compraram e carregam numa sacolinha, dentro da sua pasta, na sua bolsa, na sua carteira. A arrogância, o orgulho, a raiva, sentimento de culpa, desobediência, falta de amor, etc. Pensa nisso. Por que ele fez isso? Para nos preencher de paz, de alegria, de força, de luz. Como diz Paulo em 1 Timóteo 1,7, ele nos deu um espírito de fortaleza, de coragem, um espírito de fé. E ele deixou-nos o testamento, porque Jesus veio para nos dar direito. E ele disse no Pai Nosso, venha a nós sobre o seu reino, e nos coloca como filhos de Deus. Jesus renova-nos o testamento. Jesus nos dá o testamento e colocou-nos no testamento que nós somos filhos do rei. Nós somos filhos do rei. Colocou-nos como co-herdeiros. Ele, Jesus, o Filho único do Pai, nos adota como co-herdeiros, herdeiros do reino dos céus, e nos deixou e assinou o testamento com sangue na cruz. E nesse testamento, ele é o passaporte.
para entrar no céu. Sem esse testamento nós não entramos no reino, porque o reino tem uma catraca para entrar, e só entra com o manual, que é o passaporte. Para você entrar no avião tem que chegar ali e apresentar ali para a Polícia Federal, e eles olham o passaporte, olham e taca o carimbo no passaporte para você entrar, para dizer, é esse, você pode entrar nesse avião. Veja, para você entrar no avião que vai para o céu, para a vida plena, precisa ter o passaporte. Por isso o Senhor nos deu esse manual, e o manual que não é observado, porque os agentes da Polícia Federal vai estar lá, que é os anjos. Os agentes da Polícia Federal, como narra a palavra do Senhor, vem averiguar se você usou o passaporte, quantas viagens você fez, como que você andou com esse passaporte, quantos carimbos ele tem de observação. De observação tem esse passaporte, você compreende? O Senhor ele fez tudo isso por nós e deixou-nos o testamento e selou com sangue e nos dando como passaporte para estarmos um dia com Ele, a não ser que queira o sofrimento eterno, porque é eterno. Veja, numa forma fanática de ver, mas é a palavra que está dizendo que o amor vem para curar a dor. Nessa tarde ele se apresenta para mim, se apresenta para você com o passaporte. Ele diz, ele não falou que depois que ele veio, que deixou o passaporte e que deixou como testamento, como filhos que passamos a ter parte no reino, e ele ensina-nos no Pai Nosso que nós teremos parte no reino dos céus. E ele diz, vou para o Pai, junto do Pai vou preparar um lugar, João 14. E depois que estiver lá, voltarei para buscar vocês comigo, para que onde eu estou, vós também estejais. Foi o que ele falou para o bom ladrão, para Dimas na cruz, quando Dimas, Senhor, lembra de mim quando estiver lá no teu reino. Ele falou, não, hoje mesmo você vai estar comigo. Veja, hoje mesmo, porque ele reconheceu a miséria que ele era. O amor naquela hora sobrepôs toda a miséria de dor e de desgraça que vivia no coração de Dimas. Porque Dimas se reconheceu e Jesus disse para ele, hoje mesmo o Senhor pode estar falando para você, hoje mesmo pode mudar a tua vida. Deixa-se envolver pelo meu amor, diz Deus. Deixa-se conhecer por esse amor que Deus apresenta para você. Não estamos no tempo de sermos juízes. Muitas pessoas tomou o lugar de juiz e está condenando o outro. Condena um por causa de uma fala, condena o outro por causa de uma queda, condena outro porque caiu. Nós muitas vezes somos muito de condenar, mas veja, enquanto nós estamos condenando alguém, Deus está amando aquela pessoa por ser condenada, ainda que errou, porque é ele que tem o condão, o direito, é ele que vai, se aquela pessoa de repente vai lá e muda lá na frente, e pode ser o anjol que vai me resgatar. Veja, o Senhor muitas vezes, quando ele vem dizer em Mateus, por que ficar medindo o cisco do olho do teu irmão enquanto tem uma trave no teu? Muitas vezes não sabemos observar dentro das entrelinhas a viagem que o Senhor nos faz dentro do manual da vida, que é a Bíblia. O Senhor nos chama para esse tempo de reflexão. Aí ele diz, no mundo tereis aflições. Fique tranquilo, veja, ele não falou que seria fácil não, ele falou, no mundo tereis aflições. Mas tenha ânimo, Jesus diz, eu venci o mundo. Se estiver comigo, vencerás. Veja, o Senhor, ele não nos enganou. O mundo, por que ele falou isso? Porque em João ele diz, através do apóstolo João, que o príncipe desse mundo viria, e o príncipe deste mundo não teria nada dele. E o príncipe deste mundo está dentro de um sistema que está tentando aprisionar o povo. Agora há pouco estávamos vendo, tem leis aí estão tentando formar leis para que o evangelho de Jesus Cristo não seja mais pregado no Brasil. Estão tentando fazer de tudo para derrubar a evangelização no Brasil. Falar de Deus vai ser proibido. Veja, o príncipe do mundo está trabalhando dentro de um sistema. O príncipe do mundo é o príncipe das trevas. Jesus é o príncipe da paz. Portanto, o Senhor está dizendo para nós, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Para nós vencermos, nós temos que nos apegar, segurar na mão do bom pastor. Segurar na mão do bom pastor. E ele diz, bem-aventurado aqueles que crerem sem ter me visto.
Acredite que o Senhor sustenta na mão. No mundo tereis aflições. Talvez seja por isso que Paulo vem dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 10. Por amor a Jesus, nas minhas fraquezas, diz ele, é que eu me sinto forte. Veja, por amor a Jesus, Paulo diz, é nas minhas fraquezas que sou forte. Por amor. É no amor de Jesus que ele diz que ele se sente forte. Porque ele foi entender quando ele pediu para Jesus tirar dele o espinho da carne que machucava, que fazia doer. Deus disse para ele, não, Paulo, basta a minha graça, acalme-se. Aí ele diz em 2 Coríntios 12, versos 10, é por amor, é no amor de Jesus que nas minhas fraquezas eu me sinto forte. Querido, querida, veja, voltando dentro desse processo do tema dessa tarde, que o amor cura a dor. Veja o versículo 16 do Salmo 90, tão querido por muitas pessoas. Muitas vezes tido até como um amuleto de muitas casas. Serás, veja o versículo 15, diz ele, quando me invocar, olha como diz o Salmo, quando, falou aqui, me invoque sempre, tá? Fica 24 horas me invocando, não, quando me invocar, eu atenderei, mas aí está um ponto, lembra que a palavra, os versículos e as passagens estão ligados umas nas outras? O que diz em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, veja, sobre o qual foi invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei, curarei a dor dessa terra, tirarei a dor, se o meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome. Escutarei e sararei. Portanto, não dá para mim ter um salmo, abrir um salmo lindo, botar na minha sala, na minha empresa, ou enfim, andar com ele como um amuleto na minha carteira, se eu não mergulhar dentro dele e entender o que o Senhor está me chamando a atenção. Se o meu povo, olha, quando me invocar, diz o versículo 15, eu atenderei. Veja, na tribulação, que tribulação? É hora de perguntar, quais têm sido as suas tribulações? As suas dores? Na tribulação, estarei com ele. Veja, estarei com ele. Hei de livrá-lo. Você já parou para pensar quantos livramentos você tem durante o dia? Quantos livramentos tem durante a semana? Quantas pessoas que na rua, por causa de um tropeção, cai e bate a cabeça e estão no hospital. E muitas vezes você tropeça e vem aqueles palavrão. Quantas situações, de quantos livramentos, coisas pequenas. Eu sempre costumo dizer uma coisa minha. Você está fazendo alguma coisa, dá aquele tropeção, tem hora de parar. Eu paro e penso, o que será que o Senhor está querendo falar comigo? Algum pensamento ruim, alguma coisa, eu preciso me recompor naquela hora. Às vezes está costurando. O que foi? Tá bem, olha o que eu estava pensando. Às vezes o Senhor vai nos trabalhando em nós, Ele está ali, cuidado. O Senhor vem, desculpa, enganchou aqui. Ele vem, desculpa, enganchou. O Senhor vem. Quantos livramentos o Senhor faz conosco? Atenderei na tribulação, estarei com Ele. Hei de livrá-lo e lhe cobrirei de quê? De glória. O que é a glória? Um dos significados da palavra glória, que diz o versículo 15, é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. É um dos significados da palavra glória. É a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Veja, tome posse. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e lhe cobrirei de bênçãos. Tomar posse disso neste momento. Porque no versículo 16, ele diz assim, eu vou te mostrar a minha salvação nos longos dias. Veja, nos longos dias lhe mostrarei a minha salvação. O que
Deus diz através do profeta Isaías 59:1. Não é meu ouvido surdo, nem minha mão incapaz de te socorrer, mas colocou entre mim e ti, de te salvar, mas colocou entre mim e ti barreiras. Veja, o versículo 16 diz aqui: serás favorecidos de longos dias, como diz Eclesiástico 30, não é? Dias de alegria, sem tristeza, vibrando, testemunhando a glória de Deus no meio da tempestade. De longos dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Isso. Sim, e é muito interessante quando você cita agora sobre o Senhor deixar claro para nós na sua palavra que Ele não é cego, não é surdo. A mão dele não é incapaz de chegar até nós para nos salvar, para nos livrar. Nós que muitas vezes queremos que o amor ele seja surdo, mudo e cego. Que Ele só provenha glórias e bênçãos para nossas vidas, que ele livre-nos do mal, que não venha nenhuma tribulação, que a gente não passe por provas. A gente quer tudo doce, vamos dizer assim, né? A gente quer tudo perfeito, a gente só quer. E a gente não faz por onde. Então, às vezes, o amor não está curando as nossas dores. O amor não está podendo chegar até nós porque nós não estamos no caminho do amor. Nós não estamos conectados com o amor. Nós rompemos laços com o amor. Nós não estamos vivendo realmente a união que pede para nós no versículo 14. Porque mostra, pois que se uniu em mim, eu o livrarei. Então isso é quando nós entramos em unidade com o Senhor. Trazemos Ele para habitar nas nossas casas. Não como um servo que faz todas as nossas vontades, e nós deixamos ele trancado num quartinho, como nós também já tivemos uma live sobre isso. Não, é para habitar, para ele morar, para ele ser parte das nossas vidas. Só assim ele poderá agir, só assim ele poderá entrar e nos curar, e nos limpar, e toda dor ele extirpar. Porque ele bate a porta, e só aquele que abre, ele entra e ceia. É só assim quando nós agimos em conjunto. Então nós temos que fazer a nossa parte para Jesus fazer a dele. Então, um dos primeiros pontos que nós podemos fazer e que nós devemos fazer todos os dias, e nessa situação, dentro dessa meditação, é nos colocarmos em xeque e perguntarmos: eu conheço o amor? Eu acredito no amor? Até onde eu vou pelo amor? O que eu faço para o amor? Eu conheço verdadeiramente o amor? Ou eu só sou aquela frase que nós dizemos, né? Ah, sabe fulano? Sei. Você conhece fulano? Não, eu sei quem é, mas eu não conheço. Então, muitas vezes nós estamos só sabendo quem é Jesus, quem é Deus, quem é o amor. Mas nós não conhecemos. Então, quando nós nos aprofundamos, nós deixamos Ele entrar e habitar dentro de nós, é que o Salmo 90 ele realmente faz sentido nas nossas vidas. Ele é pregado em nossas vidas, nós colocamos ele em prática, nós testemunhamos ele nos nossos dia a dia. No dia a dia das nossas vidas, nos longos dias das nossas vidas. Então é muito lindo quando nós paramos para pensar e refletir e ver como que nós estamos nos colocando diante desse espelho, diante de Deus. Nós realmente queremos que Ele nos cure? E se nós queremos isso, o que nós estamos fazendo para isso? Então que nós não trazemos o amor desta maneira, que nós tratemos com amor, dando o que recebemos, que é colocar o primeiro mandamento em prática: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é colocando os mandamentos em prática. O Edson trouxe uma passagem para nós antes que mostrava que aquele que ama o Senhor, ele coloca os mandamentos em prática, ele faz as coisas boas, ele vai contra o seu eu de, eu tenho uma situação na minha vida que não está dando certo, eu estou sofrendo por causa disso, eu quero que o Senhor me ajude, mas eu não quero me livrar dos meus pesos de estimação, que é o ciúmes de alguém, é uma raiva, é um ódio, é uma mágoa que eu não quero limpar. Então nós temos que passar sim pelo lava-jato do Senhor. É como limpar um carro. O Edson trouxe isso num dos 3 vídeos dessa semana com o tema O Amor e a Dor, parte 1, 2 e 3, ele trouxe sobre isso. Que se nós somos um carro todo enlameado, todo sujo, todo coisado,
ou se nós queremos que o Senhor nos limpe. Se nós somos assim, nós queremos que o Senhor nos limpe, nos insere, nos faça um polimento em nós. E isso dói muitas vezes. Isso em nós dá medo. Então, por causa do medo e de todos esses sentimentos, nós nos afastamos do amor. E Ele não pode habitar, Ele não pode fazer nada sem nós. Porque o Senhor só pode fazer alguma coisa na nossa vida conosco. Porque senão, Ele estaria indo contra a sua própria palavra, que é nos dar o livre-arbítrio. Então nós temos que dar livre acesso para o Senhor. Nós temos que conhecer e buscar conhecer o Senhor, o amor por excelência, para nós entendermos o que a palavra vem trazer para nós. Porque o Edson trouxe em vários momentos, de várias lives para nós, que se nós pegássemos a Bíblia e batermos num liquidificador e dela tirarmos um suco, esse suco seria o suco do amor. Então nós só poderemos tomar desse suco se nós querermos, se nós buscarmos conhecer e entender o poder, a força e a santidade que emana dessa palavra. E que aí, quando nós passamos a entender isso, nós não deixamos ela pegando poeira nas nossas bancadas, nas nossas estantes, só com um salmo ali aberto. Não. Ela vai ser usada, ela vai ser folheada. Ela vai fazer parte do nosso dia a dia, como um ente querido, como um amor, aquilo que nós amamos, que nós entramos em contato toda hora. Então é dentro disso, é nós amando o amor, amando a sua palavra e amando a Cristo com um verdadeiro amor e não só como paixão e costume, como a gente estava trazendo, que nós vamos conseguir entender todas essas coisas e entenderemos as coisas do Espírito Santo. As coisas que o Espírito quer dizer para nós, e começaremos a entender nesse processo de deu um tropeço, o que eu estava pensando, e coisas como o Edson estava trazendo. Porque as coisas do Espírito, elas não são compreendidas pelo homem racional, porque ele não age movido pelo Espírito, movido pelo amor e movido pelos sentimentos que o amor traz para nós. Então é dentro dessa reflexão e desse olhar para a palavra que nós podemos orar com o Senhor, que daí nós vamos poder conversar com Ele no dia a dia, e nós poderemos chamar Ele, clamar Ele, e Ele nos atenderá, assim como Ele cita no Salmo 90. Quero que neste momento você possa se colocar diante de Deus. Não que você já não estava, e não que você já não esteja. Mas quando eu digo para você, é que você se aniquile nesse momento de tudo, de todos um pouquinho, e deixe só um pouquinho agora, que o seu coração na intimidade, para que o Senhor toque lá nas feridas. Eu não sei qual é a ferida que machuca, não é? Ela tem tantos títulos, tantos nomes. Talvez nem a sua, talvez é de pessoas que você talvez conheça. E aí está, de repente, essa ferida. E é dentro desse processo, desse momento que eu quero, dentro desse Salmo 90, orar para que a mão do Senhor encontre todas as feridas. Esteja ela e seja ela qual for, ou esteja ela aonde for. Porque o Salmo vem chamar-nos a atenção, nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo, que mora sobre a sombra do Onipotente. O Senhor bateu a porta e entrou na tua casa. Moras não somente no lar, no campo de pedra, de madeira, enfim, coberto com telhas, mas no teu coração, na tua vida. Tu que moras sobre esta sombra, tu que estás acolhido no coração do Senhor. Diz nesse momento ao Senhor, diz com a tua alma, com o teu espírito, Senhor, tu és o meu refúgio. Jesus, tu és o nosso refúgio. Sim, Senhor, tu és a nossa força, Senhor. É em ti que confiamos, é em ti que derramamos o nosso coração, como diz o Salmo, Senhor. Tu que nos livras, Senhor, de todos os laços que tentam armar contra nós. Daquele, Senhor, que coloca como um ímpeto caçador do mal, que tenta destruir, Senhor, a nossa vida, a nossa família. Aqueles que amamos, Senhor, para tirar de nós, Senhor, aquilo que tu nos destes e concedestes a nós.
Sim, Senhor, Tu que nos livra desses laços, Senhor. E também, Senhor, de todas aquelas contaminações de enfermidades, de pestes, de doenças, Senhor. Tem de piedade de nós, Senhor. Cubra-nos, Senhor, com a Tua sombra, com as plumas do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia. Diante de Ti, Senhor, seremos cobertos, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tuas asas, Senhor, nos Teus braços, Senhor, estaremos acolhidos. Ó Deus, tem de piedade de nós. Quantos irmãos e irmãs nesse momento, Senhor, pedindo ajuda Tua. Sim, Senhor, porque a Tua fidelidade, Senhor, é para nós o escudo, Senhor, da nossa proteção. Sim, Jesus, porque Tu és um Deus fiel. Ensina-nos, Senhor, também a sermos fiéis a Ti, a Tua palavra, Senhor. Fiel, Senhor, ao Teu mandamento, aos Teus mandamentos. Sim, Senhor. Tire de nós todo medo, Senhor. Todo medo e toda espécie de escuridão que tenta, Senhor, tirar a visão boa, Senhor, das cores vibrantes do arco-íris da vida. Tire, Senhor, de nós. Dê-nos, Senhor, a capacidade de ter uma visão ampla, Senhor. Todo medo da escuridão, dos terrores da noite, Senhor, das dores que vêm na madrugada, da solidão, do desprezo, das machucaduras. Sim, Senhor. Livra-nos, Senhor, das flechas, dos dardos, Senhor, que atiram contra nós. Fofocas, mentiras, acusações. Sim, Senhor. Tranca, Senhor, a nossa porta. Coloque o Teu anjo, Senhor, na nossa porta, para nos livrar, Senhor, de toda a peste que anda durante o dia. Toda a peste, Senhor, que tenta enganar, atrasar, assaltar, deturpar as nossas casas, tirar a paz. Que nada desses maus, Senhor, que anda durante o dia, Senhor, venha sobre as nossas vidas. E aqueles que tentam contra nós, Senhor, que vão ao chão, que vão, Senhor, para as profundezas, porque são selados, Senhor, como células, Senhor, que já testificou, se entregou, Senhor, às coisas mundanas. Liberta-nos, Senhor, de tudo isso. Sim, Senhor Jesus. Misericórdia de nós. Que seja, Senhor, do nosso lado direito ou esquerdo, atrás ou à frente, acima ou abaixo, Senhor. Que estejamos protegidos pelas Tuas asas, pelos Teus braços, pela Tua presença, Senhor. Teremos certeza que não seremos atingidos. Veremos, Senhor, com nossos olhos, Senhor. E contemplaremos, Senhor, a Tua glória, Senhor. Porque todo aquele, Senhor, que se coloca como inimigo, Senhor, cairá. Todos aqueles que caminham na escuridão, Senhor, receberá. Que tenta nos ludibriar, Senhor, terás a força do Teu braço. Porque Tu és o nosso refúgio, Senhor. Escolhemos, Senhor, a Ti nesta tarde e sempre nas nossas vidas. E agora, neste momento, Senhor, proclamamos a Ti como nosso refúgio. Tu és o Altíssimo, Tu és nosso Deus, Tu és a verdade, a vida. Esses males não nos atingirá, Senhor. Os flagelos não entrarão na nossa casa para atingir nossos pais, filhos, mães, parentes, amigos. Aqueles, Senhor, que faz parte da nossa casa, do nosso coração. Porque os Seus anjos, o Senhor mandou para nos guardar, nos livrar de todo o mal, no processo dos caminhos, seja da vida espiritual, material, profissional, familiar e social, e até mesmo nas dificuldades, Senhor, esses anjos estarão conosco. Esse, Senhor, que nos sustentas com as Suas mãos, para que nós, Senhor, pelas nossas fraquezas, pela nossa falta de visão humana,
não venhamos a tropeçar em pedras, Senhor, que possa, Senhor, tirar a nossa paz. Ainda que caminhamos, Senhor, sobre os venenos, Senhor, sobre as ciladas, Senhor, da serpente, ainda que o maligno, Senhor, que o príncipe do mundo esteja, Tu és a nossa força, Senhor, o nosso Deus. Estaremos, Senhor, como Paulo diz, calçados de prontidão, com a couraça da justiça e com a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Pois o nosso coração, Senhor, está em Ti. Unimos o nosso coração em Ti, Senhor. Queremos ser um contigo, Senhor. Por isso, Senhor, livra-nos de todos esses males. Protege-nos, Senhor, como a Tua promessa. Sim, Senhor, porque proclamamos o Teu nome. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te invocamos nesse momento, Senhor, por todas as situações, por todas as dores. Muitos que estão nas ruas, nas calçadas, com frio, sede, fome, sem abrigo. Por aqueles que choram, por aqueles que estão perdidos, Senhor. Eu te invoco neste momento, Senhor. Atende-nos, Senhor, porque eu sei que ouve neste momento a voz do nosso coração. E da tribulação Tu nos livras, Senhor, com a força do Teu amor. Sim, Senhor. Manifeste, Senhor, sobre nós a Tua glória, Senhor. Sim, Jesus. Tu és o Deus único e verdadeiro. Não há outro além de Ti. E em Ti, Senhor, estamos. A Ti servimos, Senhor. Em Ti, Senhor, somos salvos, somos resgatados, Senhor. Em Ti, Senhor, ganhamos direito, Senhor, aos céus. Temos o passaporte, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque vem nesta tarde, Senhor, tomar posse de muitos corações. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos fazer entender o que é o amor. Nos fazer entender, Senhor, a importância de nos aproximarmos de Ti. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que Tu nos acalenta, que o nosso refúgio é Tu, Senhor. Obrigada, Senhor, por limpar e livrar os nossos corações das dores, das situações que tiram o nosso sono, que nos deixam, Senhor, frustrados, entregues ao medo, às tristezas. Obrigada, Senhor, por falar conosco, no nosso coração, mesmo que falasse, Senhor, a viúva de Naim. Não chores. Obrigada, Senhor, por enxugar as nossas lágrimas, por prover para nós a bênção, Senhor, e principalmente por estar, Senhor, ao nosso lado em todos os dias e situações das nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor, por todas as dores que sofrestes, que carregastes junto de Ti, Senhor, na Tua pele, na Tua alma, no Teu ser, por causa dos nossos pecados e das nossas situações. Obrigada, Senhor, por nos dar o passaporte e o passe livre para os céus, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor, pelo Teu grande amor, Senhor, e por nos ensinar a amar, por meio da Tua palavra, Senhor, nos mostrar o caminho reto, verdadeiro, o Teu caminho, Senhor, nos ensinar a ser pessoas melhores. Obrigada, Senhor, por nos ensinarmos a ser cristãos, a ser filhos do nosso Deus. Muito, muito obrigada, Senhor. Que Deus seja bendito neste momento. Que o Senhor, neste momento, olhe para o meu, para o seu, para o nosso coração, humanos, fracos, mas que tememos e que amamos, que buscamos. O Senhor conhece nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos momentos de assídias. O Senhor conhece tudo. Mas o que alegra o coração do Senhor é estarmos juntos neste momento, derramando diante dele uma confiança única e verdadeira, eficaz, daqueles que
confia que Ele ouve e acolhe a voz do nosso coração. E é unidos nesse momento com você, que eu tomo no meu coração, pelo poder da Santa Cruz, do Cristo ressuscitado, que venha sobre nós as bênçãos do Pai. Que nós possamos clamar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E pela intercessão de São Rafael, São Miguel, São Gabriel, o anjo que combate o mal, Miguel, que traz a cura, Rafael, e o que dá a boa notícia, o Gabriel. A intercessão dos santos profetas, dos santos apóstolos e da Virgem Imaculada Conceição. Que as mãos poderosas do Senhor venham sobre ti, sobre mim, sobre nós, aonde quer que você esteja agora, e qual seja e for a situação, que o Senhor confirme nessa tarde tudo isto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor venceu a dor. Muita paz e até o próximo. Um beijo no teu coração e até o próximo.